Olá, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Sales e você está no canal Exato em Dobro. É muito legal ter a sua companhia aqui no nosso canal. Hoje eu trago no nosso quadro Vamos à Dúvida esse assunto, equações exponenciais. Quero dar algumas dicas aqui respondendo com vocês alguns exercícios, ok? Esse quadro ele foi feito para a gente interagir, pessoal. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, eu terei o maior prazer em responder. Então vamos ao nosso assunto de hoje, equações exponenciais, ok? Olha o exemplo 1. Nós temos aqui 2 elevado a 2x igual a 64. Primeiro, por que isso aqui é uma equação exponencial, né? Por que é uma equação? Porque são duas expressões linkadas aqui por uma igualdade. E por que é exponencial? Porque a variável está no expoente. Então, quando isso acontece, nós temos uma equação exponencial. E o que você precisa para resolver uma equação exponencial, o básico é você saber aquelas regras básicas lá da potenciação e da radiciação e fatoração, ou seja, decomposição em fatores primos, que é o que nós vamos fazer aqui agora. Observa, para a gente resolver então uma equação exponencial, nós precisamos que os dois membros aqui tenham bases iguais. A base aqui é 2 e a base 64. Vamos então reduzir o 64 a uma potência de base 2. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a decomposição em fatores primos. Como 64 é par, a gente começa por 2, que é o primeiro número primo. 64 dividido por 2, 32, né, pessoal? E 32 dividido por 2, 16, que por 2 vai dar 8, e 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 por 2, 2, e 2 por 2, 1. Pronto, fizemos a decomposição. Agora a gente pode escrever o 64 em termos de potência de base 2. Aqui você só está vendo 2. Quantos 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 64 é o mesmo que 2 elevado a 6. E aqui do primeiro membro continua com 2 elevado a 2x. Ok? Se é uma igualdade, significa que as bases são iguais e o expoente também são. Se as bases são iguais, então eu posso considerar os expoentes também iguais, ok? Portanto, x aqui vai ser igual a 3, né, pessoal? Porque 6 dividido por 2, temos um 3 aqui. Muito bem. Manha esse primeiro exemplo aqui bem tranquilo. O segundo exemplo, pessoal, nós temos o seguinte, olha, 0,75 elevado a 2x igual a 9 sobre 16. A princípio você fica assim, olha, como é que eu vou fazer esses dois membros terem bases iguais, né? Eu já comecei aqui, olha só, fazendo 0,75. Concorda que 0,75 é o mesmo que 75 dividido por 100? Então, você há de convir comigo que se você simplificar essa fração, né, você vai obter 3 sobre 4. Como, professor? Simplifica, por exemplo, vamos fazer uma simplificação mais direta, 75 dividido por 25 e 100 dividido também por 25. Nós obtemos 3 sobre 4. Então, eu posso escrever o 0,75 em termos de 3 quartos elevado a 2x. Ok? A minha equação continua sendo verdadeira. Agora, eu vou escrever 9 sobre 16 em termos de 3 quartos também, porque 9 é o mesmo que 3 elevado ao quadrado e 16 é o mesmo que 4 elevado ao quadrado. Então, é 3 elevado ao quadrado e 4 elevado ao quadrado. Eu posso colocar esse expoente, que é o 2, ali de fora do parênteses. Portanto, se as bases são iguais, é o mesmo que, se eu eliminar aqui essas bases, sobram só os expoentes para a gente manter na igualdade. Se as bases são iguais, os expoentes também são, galera. Aí 2x é igual a 2 e, portanto, o x nesse caso aqui é igual a 1. Então, o exemplo 2 também foi tranquilo nesse aspecto aqui de resolução, ok? Agora, olha o exemplo 3. O exemplo 3 nós temos algo a mais aqui para entender. Por quê? O expoente do 5, né, que é a base da primeira potência, é uma expressão, é uma equação do segundo grau. Isso aqui vai, então, ser reduzido a uma equação do segundo grau. Vamos ver como é que vai ficar, então. Olha só, eu tenho 125,
que precisa então ser decomposta em fatores primos. Ok? 125 ele não é divisível por 2 nem por 3. O próximo número primo é o 5. Então, 125 dividido por 5, nós obtemos 25. E 25 dividido por 5 vai dar 5. E 5 por 5 vai dar 1. Portanto, 125 é o mesmo que 5 elevado ao cubo, né? 5 elevado a 3. Olha só. Então, olha como é que vai ficar essa equação. Ó. 5 elevado a x ao quadrado menos 2x igual a 5 elevado a 3, ok? Muito bem. Se as bases são iguais, os expoentes também são. Acontece que o expoente aqui, ó, é toda essa expressão do segundo grau aqui. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 2x igual a 3. E eu pego esse 3, vou trazê-lo para o primeiro membro. Ele vem como menos 3 e do lado direito fica só o zero. Uma expressão do segundo grau, de uma equação do segundo grau. Ok? Para a gente resolver essa equação de segundo grau, é aquela historinha de sempre, né? Você precisa encontrar os valores de x', de x2' aqui pela equação de Bhaskara, evidentemente, né? Então, a gente vai precisar do valor do delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes ac. Vamos aqui encontrar os coeficientes primeiro, né? Que é o a. O a aqui na nossa equação de segundo grau vale 1. O b vale menos 2, está aqui, o b igual a menos 2. E o c igual a menos 3, pessoal, menos 3. Então, são esses aqui os valores dos coeficientes. Está aqui dentro, os valores dos coeficientes. E agora a gente parte, então, para a resolução. Olha só, o delta, pessoal, o delta, vamos melhorar a visão. Aqui, o delta vai ser igual a b ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado, portanto, vai dar 4, menos 4 vezes a, o a vale 1, e o c vale menos 3. Portanto, vai ficar 4, menos vezes menos dá mais, e 4 vezes 1 vezes 3 vai dar 12. O nosso valor do delta, portanto, será 16. Ok? 16, tá aí. Ok? Muito bem, agora a gente vai aplicar a equação de Bhaskara. Tá aqui, vamos fazer a resolução final disso. Olha só, x, eu vou obter o x', ou x1, né, x', igual a menos b, o b é menos 2, com o menos da fórmula, então vai ficar 2, mais ou menos a raiz de delta, eu vou usar primeiro o menos, a raiz de delta, a raiz de 16 é 4, tudo isso dividido por 2 vezes a, então 2 vezes 1 é 2, esse vai ser o x'. Vamos aqui então apontar o x2', ou x2, né? Então tá, vai ser essa mesma expressão aqui, com esse sinal invertido para mais. Ok? Muito bem. Aqui eu vou obter qual valor? 2 menos 4, menos 2 dividido por 2, então eu tenho menos 1. E aqui, 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. Portanto, as raízes, né, os valores que o x lá da minha equação original pode assumir são esses valores, menos 1 e 3. Eu finalizo aqui com esse exemplo, né, que ficou errado, que é o exemplo 4, pessoal. Aqui tá ok? O exemplo 4, então, eu vou responder com você, mas só que, veja, aqui nós temos uma raiz, né? E essa raiz, ela precisa também se tornar uma potência com a base igual à do primeiro membro. Vamos fazer isso acontecer. Olha só, aqui nós temos 4, a raiz cúbica de 4. Para a gente entender esse processo, como que eu faço uma raiz virar uma potência? Existe uma relação de raiz com potência. Tá? Então, olha para esse exemplo aqui dentro do quadro. Olha só, eu tenho aqui a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Existe uma regra que diz o seguinte, pessoal. O índice aqui, ó, ele vem para baixo aqui dessa fração, que vai ser o expoente
da base 2 e o expoente do 2 aqui vai lá para cima. Portanto, quem está embaixo sobe e quem está em cima desce. Ou seja, transformar uma raiz em potência, você mantém aqui a base, que é o 2, vai continuar sendo 2, e o índice fica como denominador, e o expoente vai como numerador, ok? Então, e como 2 ao quadrado é 4, nós podemos dizer, então, que desse lado de cá, do lado direito da igualdade, nós temos 2 elevado a 2 terços. Ok? E agora vamos trabalhar disso aqui. Ó. Um outro princípio que diz o seguinte. Olha essa fração A sobre B e a fração inteira elevada ao expoente C. Se eu inverter o A com o B aqui, ó, numerador no lugar do denominador e vice-versa, o que vai acontecer? Quando eu inverto a posição do denominador com o numerador, eu tenho que compensar essa inversão aqui, ó, no sinal do expoente, que vai ficar negativo. Se for positivo, fica negativo. Se for negativo, fica positivo. Ok? É o que eu vou fazer aqui. Nós temos aqui uma fração e eu vou inverter a posição do numerador com o denominador. Que vai ficar 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é 2. Ok? E o expoente, que é o x, então esse expoente, que é o x, vai ficar menos x. Não precisa de eu colocar esse 1 aqui no denominador. Ok? Muito bem, então eu tenho potências de bases iguais. Aqui a minha base é 2, do lado de cá também é 2. Portanto, os expoentes também são iguais. X, menos x, aliás, igual a 2 terços, pessoal. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, eu tenho que x, então, vai ser igual a menos 2 sobre 3. E assim, nós chegamos também na raiz de mais essa equação exponencial. Fico por aqui, pessoal. Obrigado pela sua companhia, mas eu tenho que te pedir, deixa um like. É o seu like que ajuda a manter esse conteúdo aqui. Obrigado, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.